Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor, em uma semana que novamente o São Paulo não apresentou um bom futebol. A gente poderia aqui analisar o que foi especificamente esse jogo contra o Bragantino da última quarta-feira, mas eu acho que com o final da temporada e com o São Paulo praticamente garantido na Libertadores do ano que vem, ainda que seja na fase da pré-Libertadores, porque hoje na sexta posição, com 11 pontos a mais do que o Cruzeiro, faltando 12 para serem disputados. Eu duvido muito que o São Paulo vá perder essa sexta vaga, né? Ainda que não suba um pouco mais na tabela. Então já dá para a gente começar a olhar um pouco mais para o que foi essa temporada e principalmente para o trabalho do Zubeldia. A gente vive um mundo atualmente em que parece que a gente não pode criticar, porque se você critica, automaticamente significa que você não quer que o cara fique, que você está criticando exageradamente, que você quer a demissão imediata do Zubeldia, e aí as coisas não são nem tanto para um extremo, nem tanto para o outro. O que eu queria aqui expressar minha opinião em relação ao trabalho do Zubeldia é que, primeiramente, eu queria deixar claro que eu não defendo a demissão do Zubeldia, eu acho que existe uma confusão muito grande, como eu disse, em relação a isso. Eu acho que, como eu venho dizendo, o São Paulo, que vai iniciar um processo de reestruturação financeira com o FIDIC no ano que vem, que tem que apresentar algumas condições, alguns requisitos, tem que apresentar superávit, vai ter um teto de gastos um pouco menor para investir no futebol. Dentro desse contexto todo, trocar o treinador agora e iniciar mais uma vez um novo trabalho, um novo ciclo, pagar multa, adaptação e etc., eu não vejo com bons olhos. Eu acho que o Zubeldia tem sim que continuar, ele merece fazer uma pré-temporada, ele merece participar do planejamento do ano que vem e de repente escolher os jogadores que ele acha que são mais adequados para o esquema dele. Eu gosto do estilo visceral, o estilo intenso, o envolvimento que o Zubeldia tem para o São Paulo, tudo isso eu reconheço. Então deixando claro aqui que eu não estou pedindo e nunca pedi a demissão do Zubeldia. Agora, defender a continuidade dele por todos esses fatores que eu citei não significa que a gente não pode vir aqui fazer críticas pontuais ao trabalho do Zubeldia. E eu acho que está cada vez mais claro que ele tem sim pontos a melhorar. Né? Isso não significa que eu queira a demissão, mas se ele não melhorar esses pontos, vai chegar no momento em que o trabalho vai chegar num teto, se é que já não chegou, e aí não tem mais para onde ir. É isso que me preocupa. Na minha modesta opinião, o Zubeldia insiste demais em determinados esquemas, com os mesmos jogadores, sempre demora muito para fazer trocas, e agora, desde que o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores, foram 7 jogos que o São Paulo fez, e na minha opinião, só um foi um bom jogo, que foi contra o Vasco, aquela vitória por 3-0. Todos os outros jogos que o São Paulo fez nesse recorte, com mais tempo para treinar, com mais espaço entre um jogo e outro, o desempenho só foi caindo. É isso que chama a minha atenção. Os resultados são bons? São bons. Os resultados, né, a posição que o São Paulo se encontra na tabela, 6º lugar, como eu disse, praticamente garantido. É um resultado bom? É um resultado bom. É condizente com o que a gente tem de elenco? É condizente. Agora, a gente não pode, se fosse só analisar o resultado, qualquer um analisaria. Olha lá, o São Paulo ganhou de 1-0, significa que está tudo bem, o trabalho está sendo bem feito. Eu acho que a gente tem que ir um pouco além. Para mim, o que está respaldando o Zubeldia no São Paulo agora, principalmente, são os resultados, mas esses resultados não estão vindo, na minha opinião, acompanhados de um bom desempenho ou de um desempenho minimamente satisfatório para um time como é o nosso, com o elenco que a gente tem e principalmente com o tempo de treino e preparação que a gente finalmente está tendo entre um jogo e outro. E aí, no meio disso tudo, outro ponto que chama a atenção é a total falta de utilização, ou então, se não é total, a grande falta de utilização dos jogadores de Cotia. Eu já falei aqui em outros vídeos, para mim, o que o Zubeldia fez com o William Gomes é algo absolutamente inexplicável. Não é que o William Gomes tinha que ser titular absoluto do time, nem nada disso. Agora, o moleque não entrar nem 5 minutos durante os jogos, qual a explicação para isso? Não tem explicação. O Casares vem dizendo nos seus discursos que a partir do ano que vem, um dos pilares da reconstrução do São Paulo é justamente a utilização da base. Cotia vem salvando o São Paulo há muitos anos, tanto esportiva quanto financeiramente. Então, não é só um desejo, é uma necessidade que a gente passe a usar mais a base.
E o Zubeldia, não sei se por uma vontade dele, não sei porque se ele não gosta dos jogadores que estão lá da base, não sei se é porque ele não teve tempo de preparar os caras da forma como ele gostaria e ele vai fazer isso ano que vem, mas de alguma forma ele está indo contra essa diretriz do próprio Casares, que publicamente fala sobre a necessidade de utilizar Cotia. E nesse processo todo, não tem como a gente entender a falta de utilização, por exemplo, do William Gomes. O William foi um jogador que chegou muito bem, tem muita personalidade, temos que ter paciência com ele, mas em 30 minutos do jogo contra o Botafogo, o Zubeldia não hesitou em tirar ele de campo, até uma alteração que eu acho que foi acertada, e ele não tem o mesmo comportamento com os outros medalhões. O William, depois disso, ficou totalmente escanteado e é só um dos exemplos da falta de utilização da base. Então, existe um descasamento entre a necessidade do clube, o discurso do presidente e a prática. Esses moleques não estão entrando mais. Vão entrar quando? Né? E aí assusta mais um ponto, que o Visoli, que é um dos coordenadores lá da base de Cotia, foi dar uma entrevista no Tricolaços e ele expressamente também disse que ele concorda com o Zubeldia nessa utilização, na forma como ele está utilizando os jogadores mais experientes em detrimento dos jogadores da base. Cara, e aí é mais um ponto de desconexão. Como que o coordenador da base afirma, ao mesmo tempo que o presidente está dizendo que Cotia precisa ser utilizada, porque nesse processo de reconstrução São Paulo tem que olhar para a base, é um dos pilares da reconstrução. Vem o coordenador e fala, não, acho que está certo, não deveria ter usado mesmo, ou outros jogadores mais experientes são mais adequados para aquela situação que o Zubeldia utilizou. Bom, eu acho que claramente precisa ser afinado o discurso entre diretoria, coordenação e a comissão técnica. Na minha opinião, a reestruturação do São Paulo, esse processo todo passa necessariamente pela utilização de Cotia, tá? Passe em investir na base, passe em tentar tornar a Cotia novamente uma referência, porque o Palmeiras também já passou a gente de longe, né? Começou a investir, tem um trabalho muito profissional e já passou a gente. E se o São Paulo não ficar de olho nisso, cara, vai ser sempre assim. Vai ficar enxugando gelo, a coisa não vai andar e não tem FDIC, não tem projeto de reestruturação financeira que vai suportar. Então, tudo isso que eu estou dizendo é para concluir o seguinte. Para mim, o Zubeldia tem que ficar desde que no ano que vem ele corrija esses pontos. Pare com algumas teimosias, pare com alguma insistência, pare com esse samba de uma nota só, que é utilizar sempre o mesmo esquema com os mesmos jogadores. E o quarto ponto, para mim, o principal, que ele não só se comprometa, mas que ele se obrigue a utilizar a base, a preparar os moleques e aí colocando. A gente espera que seja assim no ano que vem. Bom, galera, esse foi então mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Agradeço a audiência de vocês. Até semana que vem. Um abraço.